Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Após o jogo de ontem. Bom, me chama Malha, sejam muito bem-vindos ao canal Mais um Bahia. Gente, não deu mais um jogo, terceira derrota seguida. Tá complicado, hein? Bom, ainda com o sentimento de ontem, vamos bater um papo aqui sobre o que aconteceu ontem com o Bahia. Que apagão foi aquele? Completamente diferente do que eu imaginei. Vamos acompanhar, gente. Eu sei, eu acho que o torcedor está cansado, eu também, mas eu achei interessante trazer para vocês um vídeo do plantão do Paulinho. Achei super interessante que ele faz a matemática, né, do que o Bahia precisa, de como está o grupo do Bahia após tudo que aconteceu. O Inter que joga hoje, né, ainda tem jogo hoje, Inter e Nacional. E tá complicado, né? Tá complicado. Eu tô cansada de Bahia precisar disso e se fulano ganhar e se perder, porque só dependia do Bahia triunfar, principalmente no jogo que foi em casa contra o Nacional, porque a gente sabia que o jogo contra o Atlético Nacional seria difícil. Eu tinha isso na minha memória, aquele fio de esperança de que iríamos triunfar, só que eu não imaginei que o jogo fosse tão feio quanto foi, né? Achei que os jogadores iam entrar em campo com raça, com vitalidade, com vontade de ganhar, e não foi nada disso. Entrou um time completamente apático, morto, todas as áreas mortas, porque não teve uma que se salvasse, não vou mentir a vocês, assim, pelo que eu acompanhei, pelo que eu assisti. Na minha opinião, ninguém se salvou naquele jogo. Não teve ninguém para dizer assim, não, fulano foi bom, não teve, para mim não teve. A revolta que me dá é que não teve. O ataque do Bahia morto. A culpa não foi só do goleiro, gente, do Marcos Felipe. Eu tô vendo muita gente crucificando o Marcos Felipe. Lógico que ele deu aquele vacilo, só que assim, o erro foi coletivo. O erro do Bahia foi coletivo. O Bahia não teve ataque, a defesa do Bahia completamente morta, o meio-campo do Bahia não criava nada. E eu não entendi o que aconteceu. Não entendi. Parecia assim que era um jogo qualquer, sabe? Aquela sensação assim, poxa, esse é o jogo da vida. Não foi. A festa que a torcida fez, que ali para mim foi crucial. Na minha imaginação, o que ia acontecer? Após a festa que a torcida fez, isso ia se refletir no jogo. Os jogadores iam sentir aquela energia que a gente levou até eles. Todos aqueles momentos que dá uma sensação de frustração. O Rogério Ceni fez substituições que eu fiquei sem entender. Tirar Everton Ribeiro, colocar Nestor e Michel Araújo. Eu quero saber se o Bahia realmente vai comprar Nestor. Eu tô aqui com isso na minha cabeça. Eu quero entender realmente se o Bahia vai gastar 47 milhões, porque vem junto com o Michel Araújo, né? O Nestor, se eu não me engano, é 40 milhões para adquirir, para comprar. Se o Bahia realmente vai fazer essa loucura, porque até agora nenhum dos dois mostrou para o que veio. O Michel Araújo, lógico que jogou pouco, mas assim, o pouco que jogou, acho que a gente já consegue ver o que vem, né? E a sensação que dá é desmotivação, viu? Não, aquele fio de esperança, lógico que o torcedor do Bahia acredita sempre, né? Mas aquele fio de esperança assim vai se partindo, vai se afinando, vai se acabando e fica naquele e se não sei quem perder, e se não sei quem ganhar, fica nesse, sendo que era fácil, fácil entre aspas, mas era fácil, era só o Bahia fazer o dever de casa. Se tivesse triunfado, como eu falei, naquele jogo dentro de casa contra o Nacional, a gente não estaria passando esse sufoco, porque o jogo de ontem era um jogo esperado de que se fosse perder. Os caras estão invictos na casa deles há um tempão. Aí vem outro ponto. O Bahia entregou o jogo contra o Flamengo, vamos dizer assim, que eu acho que jogou até melhor do que ontem. Mas foi tudo a mesma merda. O Bahia poupou os jogadores titulares, porque sabia que tinha jogo importante quarta-feira. Pra quê? Pra quê? Era só o que eu queria entender.
Porque antes tivesse colocado os titulares para jogar, eu defendi essa ideia de não colocar os titulares no jogo do Flamengo, porque eu achava importante priorizar o jogo de quarta. Mas, assim, o que a gente viu em campo foi para quê mesmo que poupou os jogadores naquele jogo? Foi para quê? Me explica aí, Rogério Ceni. Fala aí alguma coisa. Por quê? Foi para quê? Porque o que a gente viu foi um time morto. O jogador estava cansado, que bateu uma feijoada e foi jogar. E aí eu fiquei me questionando. Aí perdeu o jogo do Brasileirão contra o Flamengo, porque preferiu poupar os jogadores, para chegar no jogo de agora, nem sequer empatar. E aí vem no primeiro tempo, toma logo aquele gol, estava impedido, pronto. Chega no segundo tempo, quando volta, a mesma coisa. Parece que entrou totalmente desligado em campo. Já tinha tomado aquele sacode, vamos dizer assim, né, um alerta. Logo no começo do primeiro tempo, chega no segundo tempo, a mesma coisa. A mesma coisa. Mas deixar aqui falar, bora acompanhar, né? O que pode acontecer agora, qual as possibilidades que o Bahia tem, né? O que pode acontecer no grupo do Bahia. Gente, antes de eu trazer esse vídeo, vou pedir a vocês, por favor, encarecidamente, que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixa o like, compartilhe o vídeo, tá? Se inscreve no canal para você ser mais um, né? Mais um dos tricolores que eu tenho aqui. 5.000, bati 5.000 inscritos essa semana. Muito obrigado a todos que chegaram, que estão chegando. Ativa o sininho para você ter notificação e não perder nenhum vídeo, que temos vídeos diários aqui, todos os dias, né? Eu posto alguma coisa aqui sobre o Bahia. E deixe seu comentário, que é super importante. A gente tem aquela sensação de que a gente está batendo um papo, né? Eu leio alguns comentários de vocês e isso reflete para chegar aqui no vídeo e conversar também. E compartilha, né? Deixa o like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? E bora lá para o que interessa. São Paulo, parabéns, classificado aí. Vamos ao grupo dos brasileiros aqui. Grupo F, que tem o Bahia, que tem o Inter. Bahia perdeu, segunda partida consecutiva agora, desta vez para o Nacional de Medellín da Colômbia por 1-0. O Viveiros marcou o único gol do jogo. O Nacional, inclusive, teve um outro gol anulado na partida. O Nacional passou o Bahia, o Atlético Nacional da Colômbia tem 9 pontos, é o novo líder, não está ainda matematicamente classificado, mas poderá garantir a vaga o Atlético Nacional de Medellín se nesta quinta-feira o Nacional do Uruguai não derrotar o Inter. Se der empate ou der vitória do Inter, o Nacional da Colômbia garante matematicamente o lugar na próxima fase. Bahia tem 7 pontos, segundo colocado. Inter, um jogo a menos, terceiro com 5. Nacional de Montevidéu, último colocado com 4 pontos na tabela. O Bahia, pessoal. Bahia joga na última rodada contra o Inter por uma vitória. Se o Bahia ganhar do Inter na última rodada, garante a vaga, né, na próxima fase, independentemente do que acontecer entre Nacional e Inter, e Nacional de Montevidéu e Atlético Nacional da Colômbia. Então, Bahia joga por ele só. Se ele vencer no Beira-Rio, o Inter, Bahia... É aquela velha história que a gente já conhece, a gente já sabe. O Bahia só depende dele. E aí está o grande problema. Eu chego a ficar irritada de falar disso. É o Bahia depender só dele. Aí está o grande problema. Porque nesse tempo todo, nessa jornada toda, né? Dessa rodada aí, o Bahia só dependia dele. Rodada passada e essa de agora. E aí está o grande problema. Eu chego a fico desmotivada, tô sendo sincera a vocês, de falar, porque é cansativo. Toda vez que o Bahia precisa dele, ele se abandona, vamos falar assim. Passa de fase. Se o Bahia empatar a partida no Beira-Rio, poderá passar de fase numa combinação de resultados. Se ele empata com o Inter, obviamente, né? O Inter no mais chegaria a 6. Então, para ele empatar com o Inter na última rodada e garantir a vaga, o Inter não pode, nesta quinta-feira, derrotar o Nacional lá em Montevidéu. Se isso acontecer, aí o Bahia não passa de fase empatando com o Internacional. Ou então, se o Nacional de Montevidéu ganhar do Inter e também ganhar na última rodada do Nacional da Colômbia, o Bahia não pode empatar com o Inter, senão não garante a vaga à próxima etapa. Então é certo que o Bahia só depende dele. Se vencer o Inter no Beira-Rio, o Bahia passa de fase. O Inter
como o Nacional de Medellín venceu, o Inter precisa de 4 pontos para passar de fase. Independentemente de qualquer resultado paralelo, não interessa o que vai acontecer aqui entre Nacional e Nacional na última rodada. Se o Inter vencer o Nacional nessa quinta-feira e empatar com o Bahia, ou então empatar com o Nacional e vencer o Bahia, com 4 pontos, com certeza o Inter avança à próxima etapa da competição. Sempre é bom lembrar, os dois aqui, ó, Bahia e Inter, os dois não vão passar para a próxima fase. Só poderá passar um dos dois. Os dois não tem mais como passar. As combinações, né, são várias. Pode ser Nacional da Colômbia e Internacional. Pode ser Nacional de Montevidéu e Inter. Pode ser Bahia e Atlético Nacional. Pode ser Bahia e Nacional de Montevidéu. Pode ser os dois nacionais. A única coisa não pode ser, essa combinação não existe mais, Bahia e Inter passando a próxima fase da Copa Libertadores da América. Então o Inter joga por 4 pontos, ou então, se o Inter perder para o Nacional nessa quinta-feira por 1 gol de diferença, poderá garantir a vaga vencendo o Bahia na última rodada, desde que o Nacional de Montevidéu não vença em casa o Atlético Nacional da Colômbia. Então nessa combinação, derrota do Inter para o Nacional em Montevidéu nessa quinta-feira, vitória do Inter sobre o Bahia e empate ou derrota do Nacional de Montevidéu na última rodada, o Inter passa de fase com 3 pontinhos, ou seja, com mais uma vitória e com 8 pontos na tabela. Beleza? E o Bahia confirmando, então, Bahia vencendo o Inter no Beira-Rio garante a vaga. Se empatar com o Inter vai depender de resultados paralelos. Eis o grande problema, né? Como eu já falei. O Bahia depender dele mesmo. Eis o grande problema dessa situação. Como eu falei, gente, lá no começo do vídeo, a culpa não foi só de Marcos Felipe. Eu tô vendo muita gente crucificando ele. Ele errou feio, mas o time todo errou. Da comissão técnica aos jogadores que estavam em campo, o time todo errou. O erro ontem foi coletivo. E estamos pagando o preço por esses erros, né? Desde o jogo que teve em casa. E aí, como o Paulinho falou, não vão passar os dois brasileiros. Ou vai um ou vai o outro. E seja o que Deus quiser, né? Espero que seja o Bahia. Mas essa questão do Bahia precisar só dele mesmo. Mas não bora torcer, porque a torcida nunca abandona, né? O nosso papel é esse, torcer, levar energia positiva. E é isso. Lembrando que vamos ter Bavi agora também, né? Teremos Bavi. Bora ver o que nos aguarda. Bom, gente, é isso. A base de um desânimo, um pequeno desânimo, um pequeno estresse. Eu me despeço. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.